Política Pode, podcast do site Política Livre, conversa hoje com o ex-deputado Marcelo Nilo, uma das figuras mais polêmicas da política baiana e talvez até do país. Marcelo dirigiu a Assembleia Legislativa por 10 anos, fez oposição durante muito tempo ao ex-senador Antônio Carlos Magalhães, fez parte do grupo do atual governo, liderado pelo PT, e hoje é aliado do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Marcelo, prazer grande tê-lo aqui com a gente. Para entrevistá-lo, a gente está aqui com o Lucas e com o Flávio Sandi. E eu queria dizer a você que a gente quer saber aí como se há alguma diferença entre participar do grupo do governo e hoje estar no grupo de ACM Neto. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui conversando com você, com o Lucas, com o Flávio Sandi. Afinal de contas, o que vocês vão me perguntar é o que o povo quer perguntar. Eu sou Marcelo Nilo, um homem que nasceu na roça, né? Nasceu no sertão. Vim para Salvador, morei em pensionato, estudei escola pública, 7 vezes deputado estadual, uma vez deputado federal, fui governador interino 5 vezes. Quando eu sentei, eu me belisquei, Lucas, para saber se era verdade. Eu nunca imaginei ser 10 anos presidente da Assembleia. Então, eu tenho uma história na política, larguei minha profissão, modesta à parte, bem-sucedida, vez que entrei na Embasa como estagiário e saí como presidente, para entrar na vida pública. Porque eu sempre disse, você só deve ser político se você gostar de gente. Então, respondendo sua primeira pergunta, eu fui aliado do PT durante 31 anos. E muitas vezes nas redes sociais as pessoas dizem ingrato. Não tem gratidão nenhuma, pelo contrário. O PT nunca me deu um voto. Eu fui presidente 5 vezes, o PT só me apoiou uma. As 4 vezes, quem me lançava era a oposição. Me lembro que o Domingos Leonel dizia: como é que você consegue ser tão leal, ter uma relação tão próxima com Jacques Wagner e a oposição que ele lança? Porque eu sempre respeitei o contraditório, eu sempre respeitei as pessoas que pensam diferente de mim. Então, eu fui aliado do PT. O PT tem qualidades, prestou serviço na Bahia. Agora, o PT tem um grave problema. Quase todos. O que eles dizem sentado não segura em pé. O que eles dizem em pé não segura sentado. Se acerta com Rui Costa, é como se ele não ouvisse. Wagner, ele é de cumprir acordo, mas é aquele sedutor. Você senta com ele, não resolve nada. Mas é um homem que cumpre acordo e é uma pessoa que tem qualidades. Agora, Rui Costa, por exemplo, me perguntaram hoje que essa fofoca de Janja, se foi Rui Costa que passou para um jornalista. Eu duvido que foi Rui Costa, porque ele não cria relações com nenhum jornalista. Para você ligar para um jornalista e fazer uma fofoca daquela, é preciso ter uma relação pessoal, que ele não tem, porque ele é muito mal educado. Você senta com ele, ele fica no celular. Esse E é o maior defeito de Rui Costa, ser mal educado? o maior defeito dele é ter liberado, dispensar a licitação, pagar antecipado 48.700.000 reais, vou repetir, dispensou a licitação, coisa rara, pagou antecipado quase impossível e não saiu um respirador, não foi entregue um respirador. Aquele não era um momento ali de urgência, Dispensou porque era deputado, emergencial, né? Dispensar, tudo bem, agora pagar antecipado a uma empresa que não tem nada a ver com respiradores, a função da empresa é medicamentos de cunho. THC. Vender Vender medicamentos Era uma cunha né? de canabidiol. canabidiol. Então, o que ocorreu é o seguinte: ele dispensou, tudo bem. Hemp Care. Agora, você pagar antecipado 48.700.000 reais e não receber um respirador. Segundo, a Polícia Federal, não é Marcelo Nilo que está dizendo, não. A Polícia Federal descobriu os recursos, foram para comprar carros novos, pagar mensalidade de escola e pagar cartão de crédito. E até agora ninguém foi preso. Aliás, Rui Costa nasceu na Encosta da Liberdade, né? E hoje mora no metro quadrado mais caro de Salvador. Então é preciso que ele explique, ele tem que vir a público e dizer, olha, os recursos estão aqui, os respiradores estão aqui. Você acha que ele vai ainda fazer isso? Gado, se eu for candidato a senador, o meu sonho é ter no debate perguntar, amigo, cadê os respiradores? É obrigado ele dizer. Esse dinheiro daqui foi para a compra dos respiradores, que deveria ajudar ali a salvar as pessoas que tinham sido acometidas pela Covid
esse dinheiro foi gasto em carros, enfim, mas não aqui na Bahia, né? Segundo a Polícia Federal, na Bahia, Na Bahia. os recursos foram gastos, compra de carros luxuosos, pagamento de cartões de crédito, pagamento de mensalidade de escolas. Já tem comentários, o nome das pessoas. Eu não posso falar porque a Polícia Federal ainda não disse. Quer dizer que o dinheiro não saiu nem da Bahia, porque a empresa, essa Rempcare, não é da Bahia. Ela é, se eu não me engano, de São Paulo, não sei exatamente. As informações, Sorocaba, né? Sorocaba, é. as informações que nós temos é o que a Polícia Federal diz. A Polícia Federal diz: olha, comprar carros de luxo, pagar cartão de crédito, mensalidade escolar. Quem pagou, quem assinou o contrato, Rui Costa, ele tem o dever, a obrigação de vir dizer a público: olha, amigo, eu paguei, os respiradores estão aqui, o cara não entregou os respiradores, foi devolvido o dinheiro. O que é que ele faz? Vai para a China e não dizem que ele ligou para quase todos os sites da Bahia pedindo para sair. Só saiu no Política Livre, salvo engano. Não saiu nos outros sites, não. Saiu no UOL, saiu no IG, saiu na TV Bandeirante, mas o site vai, salvo engano, só saiu no Política Livre e no pequenininho aí está o nome de informe, que eu nem conheço direito. Então, é preciso que ele explique. Ele tem um dever de explicar por que é que ele dispensou a licitação. Tem argumentos. Estava na pandemia. Por que foi pago antecipado? Eu nunca imaginei na vida. Eu já fui presidente de uma empresa, você pagar 48 milhões antecipado, eu não conheço caso. Esse 48 já era o total ou parte? Total, Não, 48 total, milhões. Ele pagou todo antecipado de um cheque só, de uma transferência só. Mas, deputado, antes disso, teve uma decisão, inclusive no TCU, não é isso? Que livra o responsável pelo consórcio na época, que eu acho que é o Carlos Gabas, que é um petista de escola, digamos assim, exatamente de responsabilidade nesse processo, né? Meu querido Raul, você é um jornalista experiente. Ah. O TCU disse, salvo engano, numa terça-feira, que Carlos Gabas fez tudo certinho. Na quinta-feira, a Polícia Federal disse: não, peraí, tem nada certo, não. 48 milhões e 700 mil reais. Dispensa a licitação, paga antecipado e o dinheiro foi para isso, aquilo. Você desmoralizou o TCU. Você sabe que o TCU, todos os ministros são políticos, diferente da Polícia Federal. A Polícia Federal já caçou praticamente o presidente da República, foi Collor, não é isso? Polícia Federal, eu quero dizer em alto bom som, Conduziu Lula à prisão. Conduziu Lula à prisão, já praticamente indiciou total o Bolsonaro. A Polícia Federal é uma instituição hoje isenta, não é verdade? TCU não. O relator, aliás, Raul, TCU, o ministro relator deu parecer favorável contra o parecer técnico, coisa rara no Tribunal de Contas. O relator baiano? Não, o relator técnico lá de Brasília, eu não sei se é baiano, não. Não foi o ministro Haroldo Cedrais? Não, né? não. O técnico do. Você sabe que antes o ministro dá o parecer, tem um parecer técnico. O parecer técnico deu contra Rui Costa e contra Carlos Gabas. O ministro relator é que foi contra o parecer técnico e ganhou por 5-2. Ou seja, decisão política. Ou seja, o colegiado do TCU é que isentou o Gabas. Já? O colegiado TCU, mas você sabe que o Tribunal de Contas, tanto União como do Estado, como dos municípios, é opinativo, não tem força nenhuma, opinativo. Quem decide é a Justiça. Está lá no STJ. E eu tenho certeza absoluta que alguém tem que ser preso. Quantas pessoas morreram por falta de oxigênio? Quantas? Você acha que o responsável é Rui Costa? Amigo, foi ele que assinou o contrato. Foi ele que mandou pagar. Foi ele que determinou dispensar a licitação. Foi ele que antecipou o pagamento. Aliás, ele disse na revista Veja, segunda Veja, que não sabia não sabia inglês. Primeiro que mentiu, que ele conhece inglês, ele sabe inglês. Porque quando era presidente da Assembleia, eu uma vez fui lá no Palácio de Ondina e ele estava tomando um curso de inglês, tem lá um professor dando aula de inglês a ele. Ouça, ele disse... Rudimentos, não. Ele disse em alto e bom som que a empresa, o nome é inglês, como ele não conhecia inglês, não sabia que era venda de maconha, né? Canabidiol. Estava na cara, que é. Vem cá, ele pode ter sido enganado, né? Ele pode ter agido sem dolo, né? Tô fazendo uma
Ô, uma amigo, certa advocacia, pô, né? você é advogado, advogado defende estuprador, bandido, sequestrador, faz parte da lei. Agora, você, desde quantas pessoas morreram por falta de oxigênio? 48 milhões, naquela época. Não, E o pior é que ele não vem a público explicar. Mas se eu for candidato a senador e for debater com ele, a primeira coisa que eu pergunto ao amigo, e os respiradores? não foram 48 milhões, não. 48.713.000 reais. Sim, não. Não foi de pessoas que morreram, foi do Não, valor. Não, falando dos Certo, criadores, né? certo, quantas certo, pessoas morreram? certo. Nós morreram muitas pessoas por falta de oxigênio. respirador. Eu imagino, na época da pandemia, tinha respirador que atendia uma pessoa 30 minutos, depois passava para o seguinte 30 minutos, para as pessoas não morrerem. E o governador Rui Costa, certo? Amigo, Agora, deputado, a gente tem visto muito no grupo petista, tanto nacional quanto aqui local. Você tem nacionalmente Lula, o senhor também falou aqui de Janja que cometeu um agafe aí lá na China. A gente tem aqui na Bahia do Jerônimo que há mais ou menos uma semana falou da questão da vala, né, que levaria tanto o Jair Bolsonaro quanto os seus apoiadores para a vala. Acha que o PT está pecando pela língua e o senhor acha que a população vai lembrar disso no ano que vem para definir quem serão os seus representantes nos próximos 4 anos? amigo, hoje com rede social, quem andar fora do trilho, pisar no trilho, trem pega. Claro que nós vamos lembrar. Eu tenho uma rede social que eu faço um vídeo, em média, em 15 dias, lembrando os respiradores. E agora, o caso das valas está tendo uma audiência maior, porque eu sou um político de 32 anos de mandato. Eu nunca imaginei na vida ver um governador do estado dizer que quem votou em Bolsonaro tem de ser enterrado numa vala comum com a retroescavadeira. Não tem Deus no coração. Não tem Deus no coração. Um homem que deseja mal ao adversário. Aliás, eu sempre andei bem com os meus adversários. Sabe por quê? Porque o adversário tem pai, o adversário tem mãe, tem irmão. Você tem de respeitar. Eu era, repito o que eu disse no início, apoiado, eu era aliado do PT, e o PT não me apoiava para presidente, que me apoiava a oposição. E os deputados da oposição diziam: é melhor Marcelo lá, que ele cumpre acordo. Então, o que Gerando está fazendo, eu diria a você aqui em alto e bom som, é o pior governador desde o descobrimento do Brasil. Vou dizer aqui por quê. Educação. Nós somos a segunda pior educação do país. Só ganhamos para o Maranhão. Vamos para a saúde. Tem uma tal regulação que é considerada regulação da morte. Raul, se a ambulância chegar na frente de um hospital público, mesmo tendo vaga, se não tiver regulado, o cidadão morre, mas não entra. Vamos para emprego. Nós éramos o segundo pior estado em termos de empregos. Há 20 dias atrás, passando para a pole position, primeiro lugar. Somos o pior estado em desemprego. Vamos para o pior do Brasil, a segurança pública. Distribuição de renda também, né? Amigo, segurança pública hoje é inaceitável. Olha, morreram em 2023 6.616 mortes violentas. Sabe quem é o segundo lugar? São Paulo, com 3.000, se não me engano, Se 3.443. juntar São Paulo e Minas, não dá Bahia, no caso. Rio de Janeiro, 2.042. Vou repetir, 6.616 mortes violentas. A semana passada, Raul, só me permita concluir, 8 carros foram queimados no Lobato pelo Comando Vermelho. Mas o senhor acha que é um impedimento político? Há um impedimento político para que o governo atue no sentido de combater essas facções? Um impedimento ideológico? É falta de comando? A que o senhor atribui isso? Falta de competência. Vou dizer aqui alto e bom som. Jerônimo Rodrigues é um homem educado. Aliás, o prefeito aderiu e eu perguntei ao prefeito: ô fulano, por que você aderiu ao governo do Estado? Ele disse: Marcelo, ele é homem de fino trato. Imaginemos nós, governador, a maior qualidade dele ser educado. Ele foi eleito para quê? Para gerir os recursos públicos. Ele é muito despreparado politicamente. Educado também, né? Porque Rui Costa, São. o senhor acabou de dizer que Rui Costa é mal educado, né? Não, o Rui Costa, ele não tem relação pessoal. O Rui Costa, aliás, está pagando caro, né?
O que ele fez com Jacques Wagner, Jerônimo está fazendo com ele. Como assim? Explique melhor isso aí. Quem colocou Rui Costa, governador, Jacques Wagner e o povo da Bahia. Rui Costa perdeu 2 vezes para vereador. Perdeu uma vez para deputado federal. Jacques Wagner, eu me lembro como hoje, eu estava em casa e o Wagner me ligou. Marcelo, você podia vir aqui no Palácio? Eu disse, pois não. Amigo, nosso candidato a governador é Rui Costa. O que é que você acha? Eu não apoio de jeito nenhum. Aí vai para aqui, vai para lá. E aí eu vou para casa. Paulo Aso me ligou sobre um assunto da Assembleia. Eu disse, Paulo, o candidato é Rui Costa, eu não sei o que eu vou fazer. 10 minutos depois me liga a Semineto, era prefeito. Presidente, eu gostaria de falar com você. Eu vou na sua casa ou você vem na minha? Digo, não, eu vou na sua. Ele morava ali na Centenária. Centenário, né? Aí eu fui lá, 2 horas e meia da conversa. Ele me convidou para ser senador de Paulo Souto. No dia eu me lembro que eu estava com a pesquisa, Paulo Souto tinha 48, o Rui Costa tinha 6. Ele chegou ao ponto de dizer assim, Marcelo, você tem dificuldade de apoiar Paulo Souto? Eu não tenho condições. A semana passada eu critiquei ele na tribuna da Assembleia. Ele disse, tudo bem, vamos fazer o seguinte, candidato a governador é Gedel Vieira Lima, você é senador de Gedel, eu boto meu pai como vice. Isso não posso. Não dá. Mudar de lado tem que ter um preparo interno, psicológico. Você mudar de lado, são novos amigos, vem para casa e aí me liga Leor Pai. Marcelo, Gedel quer falar com você. Passou para Gedel. Marcelo, Neto me contou a história com você agora. Queria ir em sua casa agora. Tem um vinho bom? Tem, pode vir. Eu digo, você está onde? Não, estou na casa do Leor Pai. Eu digo, onde é? Certo? Que já era 11 horas da noite, já estava todo mundo dormindo, acordado. Aí fui lá para a casa do Leor Pai. Ficamos até 1 hora da manhã. Rapaz, ele disse, ó, Marcelo, eu lhe dou a presidência da Assembleia. Lhe dou 2 secretarias. Você indica o federal, eu ajudo. Eu vou ser grato a você pro resto da vida. E dou tudo por escrito. Eu disse, eu não posso mudar de lado. Eu lhe agradeço, mas, rapaz, foi uma conversa difícil. Volto para casa 1h30 da manhã. Me liga Fatinha. Marcelo, o homem está sem dormir. Soube que você aderiu. Não, não aderi, não, eu estou conversando. Aí, você podia vir tomar café aqui no Palácio de Undina, amanhã de manhã? Claro. Que horas? 8 horas. Quando eu saindo do estacionamento, Wagner me liga, disse, eu posso convidar Rui Costa? Eu disse, claro que pode. Já estava lá, claro. Quando eu cheguei lá, estavam os 3 sentados, fui muito nervoso. Na época eu estava muito forte politicamente, eu tinha 67 prefeitos, 8% da pesquisa e presidente da Assembleia. Ele disse, Marcelo, preciso conversar com você, Rui, para começar a história, meu voto você tem. Eles tomaram um susto, porque eu botei no Twitter insinuando que eu ia mudar de lado, né? Só meu voto você tem. Agora, amigo, o apoio, vamos sentar para conversar. Porque eu sou muito mais forte que João Leão. Tenho 67 prefeitos. Sou presidente da Assembleia. 2 vezes o mais votado da Bahia. Nunca mudei de lado. Leão era do nosso lado, foi para lá, foi para cá. Estou criticando, não quero, é muito meu amigo. Ele disse: o que é que você quer? Eu disse: eu quero a Secretaria de Desenvolvimento Urbano verticalizada, em base serve. Nisso o Rui Costa levantou, teve um telefone, me levantou, fiquei eu e Wagner. Digo, eu quero Secretaria de Desenvolvimento Urbano verticalizada e quero a presidente da Assembleia os 2 mandatos. Ou eu quero indicar. Fechado não. Vamos chamar Rui Costa, porque quem tem tinta na caneta, no dia 1º é Rui Costa. O senhor vai ser o avalista. Rui voltou, marcamos o almoço seguindo. Eu me lembro que ele falou, Marcelo, vamos tirar a Condé. Que a Condé tem que ser algo bem próximo, tudo bem. Não cumpriu nada. Aí eu fui a Wagner, ele era ministro da Defesa, só para concluir. Quando cheguei lá, governador, ministro, eu vim cobrar o acordo. Senão você disse que quem tinha na caneta era Rui. Eu disse, mas o senhor é avalista. Valista, né? E o banco primeiro vai em cima do avalista. Se ele não cumprir, eu vou romper. E você sabe que quando eu rompo, a tinta pesa. Aí ele ligou para Josias, rapaz, Rui tem que cumprir um acordo, e coisa e tal, e coisa e tal, e coisa e tal. E eu dei 24 horas para eles nomear o presidente da Embasa. E aí ele me ligou, chamou para almoçar, com aquele papo todo, me enrolou e terminou indicando o presidente da Embasa, combinado comigo e tal, tal, tal. Presidente da Assembleia, você lembra que o PT saiu em fila indiana para não me apoiar.
Éramos 14 partidos, eu tinha apoio de 13. O que o PT disse sentado no Seguro em Pé? Rui Costa, e voltando ao início da sua pergunta, traindo Jacques Wagner. Como Jerônimo também está traindo Rui. Quem manda no governo de Jerônimo? De Jacques Wagner. Secretário de Articulação Política, de quem é? De Jacques Wagner. Ou seja, o que Rui manda no governo de Jerônimo é o que eu mando no governo Lula. Nada. Você sabe disso, que você é um jornalista experiente. Mas Está pagando com a mesma moeda. Mas isso aí não ocorreria porque o Jerônimo confia no tirocínio político de Wagner, na experiência política de Wagner, nos quadros que Wagner indica, e ao passo que Rui tem um perfil mais de gestor, como se diz aí no PT? Amiga, é o estilo do PT. PT tem um. Eles, se um petista cumprir o acordo, ele fica doente. É do PT. Eles não têm palavra. Está no DNA. É do Nha. Já Mas nem entre eles, né? faz entre eles. Olha, Wagner é uma pessoa maravilhosa. É um sedutor. Raul, eu fui para a França com o presidente da Assembleia, com Jacques Wagner, governador. 10 horas da noite, acabou um evento lá e nós fomos tomar um vinhozinho. Ele disse, mas você não tomar um vinho? Aí fomos. Quem não conhece Paris, Paris tem os bares e tem várias mesas na rua, né? E eu sento com o Wagner, tomando vinho e tal. Estava faltando um mês para indicar o presidente da Assembleia, o governador do estado. Rapaz, quando a gente olha, está clareando. Meu Deus, 5 horas da manhã. Chegou uma senhora vendendo flores, né? Pensou que era 2 quilos, né? 5 horas da manhã, bebendo. Aí disse, quem está aqui? Eu digo, é ele, não sou eu não. Então, tinha uma relação muito boa com o Wagner. Eu sinto saudades dele, entendeu? Hoje mandei uns vídeos para ele, né, que ele gosta, entendeu? Vídeos das nossas relações do passado. Me dou muito bem com ele. O meu escritório fica no terceiro, o dele é no sexto. Eu só encontrei com ele uma vez, no Do mesmo prédio. mesmo prédio. Eu ia sair do elevador, ele entrando de testa. Eu estava preparado para não cumprimentá-lo, porque ele não foi correto comigo. Ele não cumpriu nada que acertou comigo. Mas o dom da pessoa diz: bom dia, senador. Dá um abraço em fatia. Deu um abraço nos seus. Segundo minha secretária que estava comigo, ele ficou verde e eu fiquei azul. Relação, nós tínhamos intimidade. Infelizmente, a política é, é, é uma coisa que dói, né? Você tem um amigo, construir, mas ele chegou uma vez para mim, ele chegou uma vez para mim e me pegou. Marcelo, Rui Costa vai falar com você em meu nome. Quando chegou lá, Rui disse: Marcelo, eu gostaria, o Wagner pediu para você tirar os policiais aqui da Assembleia. Estava em greve, não sei se vocês lembram. Então, rapaz, tirar policial aqui, rapaz, Deus o livre, se morrer um aqui, eu vou ter ido embora para os Estados Unidos. Rapaz, eu não quero tirar, não. Rapaz, ele fez um apelo, que ele não teve nem coragem de falar com você, que se você negasse, ele ia ficar triste. Tá, eu vou tirar. Graças a Deus, tirei e não morreu ninguém. Eu perguntei ele, governador, por que você pediu a Rui e não me telefonou pedindo? Porque dos professores você me telefonou me pedindo, eu tirei. Marcelo, você foi a melhor aliança política e pessoal que eu fiz na vida. E se você me negasse no momento que você mais precisava, que eu mais Quem é que precisava, mais precisava? eu ia ficar triste. E eu não queria lhe constranger, porque você podia dizer não, e eu ia respeitar, ia ficar triste, mas ia compreender. E você tirou. Então, quero lhe dizer que eu serei grato eternamente. Então, quando nós rompemos politicamente, infelizmente foi uma conversa muito difícil. Eu disse, governador, o Rui Costa quer me derrotar. Se ele não resolver o caso de Tabatã, lá de Posto da Mata, eu vou sair. Você tem toda a razão, eu vou resolver. Você resolve 15 dias não, eu quero 3 dias. Que eu já estava conversando com o Neto, né? E disse, ô, Loyola, dê um pulo aqui, marca aí Marcelo daqui 3 dias, que eu vou conversar com o Rui. Quando eu fui com 3 dias, ele estava em Brasília. Ou seja, ele não teve coragem nem de conversar com o Rui. Fruto disso, eu fiquei muito magoado com ele. Agora, é um homem decente, é honesto por lado de dinheiro, íntegro, tem serviços prestados, foi ele que começou tudo isso, eu não posso deixar de reconhecer. Agora, ele é uma pessoa que diz o seguinte: defende a renovação, não defende? Agora ele vai ser candidato a senador com 80 anos. Não é verdade? Ou seja,
Eu defendo a renovação, agora quero ser candidato a senador. Renovação só para os outros, para mim não. Agora eu diria, você, Aldo Bolsonaro, está na hora dele se aposentar, porque ele está no poder há muito tempo. O povo cansou do PT, o povo não aguenta mais o PT. Queria ouvir do senhor deputado exatamente como é que o senhor avalia esses dois grupos. O senhor conhece os dois, né? Eu disse que o senhor militou do lado do PT durante 31 anos, né? Conseguiu, inclusive, renovar seu mandato como presidente da Assembleia por 4. Isso foi com o apoio do PT, né? O apoio de Wagner, pelo menos, ou de Rui, Uma vez, quando era. uma vez. Eu estou dizendo a você em alto e bom som. Eu fui presidente 5 vezes. O PT só me lançou uma. As outras 4 que ele lançava era a oposição. O PT, as 4 apoiavam, mas quando eu já estava praticamente eleito. A última que eles tentaram viabilizar a Rosenberg até o fim, como não conseguiu nenhum partido, nem o PCdoB, eles saíram em fila indiana. Então, eu devo ao PT o quê? Só as relações que eu construí. Nunca me deram voto. Nunca me apoiaram para presidente lançando, exceto a primeira. Aliás, a primeira ficou entre eu e Arthur Maia, certo? Eu tive 11 votos e Wagner e Rui teve 11, numa E eleição Arthur? lá. E Arthur teve 11, Wagner adiou por 24 horas, certo? Nesse caso, ele me ajudou porque ele conseguiu tirar um voto de Arthur e me apoiou. Fiquei com 3-11. Só me apoiou nessa vez. A segunda, construí sozinho. Que avaliação o senhor faz desses dois grupos? O senhor está contente hoje em estar no grupo de Assemineto? Olha, Que diferença faz para o senhor estar no grupo de Assemineto e não estar no grupo do governo, do qual o senhor foi aliado por tantos anos? Raul, você mudar de lado não é uma tarefa fácil. Você é jornalista, está em um jornal, você militou muitos anos na tarde. Você saiu da tarde, deve ter tomado assim ar novo, aquelas coisas, criar relações, aquelas coisas. Sai da zona de Sai conforto. da foto. Eu rompi com o PT, saí pela porta da frente. Você vê que eles não falam de mim, certo? E fui me aliar com a Semineto. Fizemos um acordo. Eu seria senador ou vice. O que ocorreu? O PP veio, eu fui para vice. Combinado. Qual foi o erro meu? No dia que ele anunciou o Leão, queria me anunciar. Eu confiando que foi um acordo feito na presença de Jutaí, de Elmar Nascimento, de Bruno Reis, de Paulo Aze, seria cumprido. O Assemineto me levou com a barriga durante 7 meses, certo? Me dando satisfação, você sabe, tem a energia até Zé Ronaldo e tal, e tal, tal. Pronto. Quando chegou na véspera, ele foi muito correto. Eu não posso deixar de reconhecer. Na véspera do anúncio, ele ligou para Jutaí. Jutaí, 10 horas amanhã em casa para nós tratarmos do anúncio de Marcelo Nilo à tarde. Quando eu cheguei lá, ele me disse: olha, Marcelo, Félix Mendonça disse ontem de noite que se você for vice, o PDT rompe. O que é que você acha? Eu disse: Neto, eu vim para ganhar a eleição. Eu vim para ganhar a eleição, eu não vim para criar problema. Nós não podemos perder o PDT. Ele disse: rapaz, você topa sair? Claro. Agora vamos sentar para negociar. Eu quero a presidência da Assembleia no meio do mandato, que ele tem um compromisso com a votação do Regi, a votar Marcelinho Veiga. Eu quero a Secretaria de Infraestrutura e quero que você, a vaga do tribunal, eu indique. Fechado. Eu digo, fechado. Ele foi muito correto. Marcelo, dou até por escrito. Não, não quero por escrito, não, quero sua palavra. Infelizmente, nós perdemos. Porque é o seguinte, Raul, você tem um acordo e não pode cumprir, você senta e conversa. Eu tive com ele agora, por isso que eu atrasei até o podcast. Conversamos muito sobre minha candidatura. Eu disse, Neto, eu quero ser senador, na sua chapa. Você é o técnico. Agora mesmo, você é o técnico. Você vai botar os melhores jogadores em campo para jogar. Existem 4 jogadores para disputar 2 vagas. Quem são? Ele perguntando. Eu, que quero ser, João Roma, Zé Ronaldo, se quiser será, e Anjo Coronel, que dizem que vem. Desses 4, 2 vão sobrar. Vou tirar Zé Ronaldo. Desses 3 não vai sobrar. Eu não creio que Coronel virá. Porque Neto não me disse, mas nós só aceitaremos Coronel se ele vier com o PSD. Adianta. Eu tinha 26 prefeitos no dia que eu fechei com o Neto. Só levei 5.
Prefeito não fica com outro governo. Se Anjo Coronel vier e trouxer o PSD, se Otto chegar para ele e dizer, "Ó, vá e eu fico, quem ganhar apoia o outro." Então, eu estou disputando, certo, uma vaga, certo, de senador. Eu estou convencido que eu tenho chance. Eu disse a ele, o que é que eu lhe entrego? Eu lhe entrego lealdade, eu lhe entrego experiência e lhe entrego coragem. Quem é que tem coragem de fazer um vídeo desse? Dizendo que Rui Costa nasceu na Encosta da Liberdade, que catava caranguejos no meio-dia para não morrer de fome, que dizia nos comícios que saía de madrugada da casa com os irmãos a chuva não levar, e hoje mora no metro quadrado mais caro de Salvador, que é no Baiano de Tênis, que tem fazenda, muitas fazendas, que eu sei que tem. Quem que tem coragem? Eu. Porque eu só digo que eu tenho certeza e tenho prova. Então, eu quero ser senador na chapa até Semineto. Pela minha experiência, pela minha história. Agora, é óbvio, se o coronel vier com o PSD, e se nós precisarmos trazer o bolsonarismo, João Rom, aí eu vou lutar para ser vice. Mas eu quero ser senador. Eu queria te perguntar, você falou aí dos nomes cotados para Senado, né? As duas vagas ao Senado. E para vice? Olha, há 4 meses atrás, eu conversando com o Neto, eu senti que ele queria Zé Cocá como vice. Ele me disse, Marcelo, são 5 partidos. União sou eu, candidato a governador. O vice é do PP. Se Zé Cocá quiser, terá grande chance. Sobram 3 partidos para 2 vagas. Republicanos, PSDB e PL. Se o meu candidato a presidente da República for do Republicanos, eu vou dar o PL e vou dar o PSDB. Se for do PL, eu vou dar o PSDB e vou dar o Republicano. Como eu conheço política, eu chamei Márcio Marinho, que é o presidente do Republicanos, conversei com ele. Márcio, você quer ser senador? Não, Marcelo, eu quero ser federal. Posso trabalhar minha candidatura? Pode. Peguei ele, levei para Monte Santo, que é meu filé. Coloquei ele lá, que provavelmente vai dar 10 mil votos. Me deu 7 em 2 meses. Peguei meu amigo Adolfo Viana, Do PSDB. PSDB, botei em Utinga, que Joils foi prefeito lá 16 anos, é meu melhor amigo na caminhada da política, coloquei lá. Qual é o compromisso? Eles me ajudaram a ser senador. Eu disse, Neto, vai chegar um ponto que você não tem como votar. Ele disse, eu já sei que você está fechando o republicano e o PSDB, por enquanto, porque eu acho que eu vou fechar o PL Pode também. fechar mais. Não, posso fechar o PL num acordo. Que é que João Roma disse, Marcelo, eu lhe levo na extrema-direita e você me leva para o centro, para a esquerda, porque meu eleitor é do centro, certo? O eleitor é do centro. Eu tenho aqui 60 mil zaps e, como eu era do lado de lá, a maioria é esquerda. Quer dizer que você está indicando aí que o João Roma tem interesse em ser candidato a senador de Neto. Não, eu tomei café com ele, conversamos muito. João Roma é meu amigo, certo? João Roma, eu gosto muito dele, certo? Gosto muito dele. E eu disse a ele, olha, amigo, Neto lidera todas as pesquisas, é um nome muito forte, e nós precisamos do apoio do bolsonarismo, porque o maior líder político do Brasil hoje não é Lula, é Bolsonaro. Por incrível que pareça, Bolsonaro tem 30%, que se ele disser meu candidato a presidente é Raul Monteiro, ele leva os 30%. É por isso que ninguém está brigando com ele aí, Amigo, né? Bolsonaro não chega aos 51%, na minha opinião. Hoje, política muda, né? Mas ele tem 30% para transferir. Existem duas instituições que têm votos para presidente ou para governador: o povo e o candidato a presidente competitivo. Você pode perguntar, Marcelo, Jerônimo tinha 3% e a Semineto tinha 60%. E Jerônimo ganhou. É diferente, Raul, agora. A pessoa que foi no computador votar na eleição de 2022, Jerônimo era conhecido por 3%. O cidadão, a cidadã, a senhora que está me ouvindo aí, dona de casa, o senhor motorista, o estudante, o idoso, quando você foi votar, você votou no candidato de Lula, votou no 13. Agora não, você vai votar na gestão de Jerônimo. Reduziu o analfabetismo? Não. Reduziu a fila da regulação? Não.
A segurança pública melhorou? Não. Então, a pessoa não vai votar em Jerônimo. Raul, João Campos, prefeito de Recife, é meu amigo pessoal. Quando ele foi reeleito, agora para prefeito de Recife, eu liguei para ele. João, parabéns. Ô, Marcelo, na hora da posse ontem, quando eu estava assinando minha posse, eu me lembrei de você. Mas, rapaz, eu sem mandato, baiano, você prefeito de Recife, lembrei de mim. Eu vou aí tomar um cafezinho amanhã. Aí eu fui. Pô, rapaz, o cara, no dia da posse, lembrar de mim, sem mandato, morando em Salvador, nem voto em Recife, ele disse, rapaz, você lembra quando eu estava discursando e você me esperando para pegar uma carona? Eu digo, lembro. Que nós saímos no carro, que nós íamos para um restaurante, que tem, em Brasília tem muita reunião no jantar, né? O PSDB reunia os deputados no jantar. E eu lhe disse, Marcelo, eu vou ser candidato a prefeito de Recife. E você me disse, não, se você ganhar, é porque é filho de Eduardo Campos. Agora, se você for reeleito, é pelas suas qualidades e pela sua gestão. E na hora que eu estava assinando a minha posse, eu me lembrei da sua fase, porque eu ganhei reeleito com 82%, ou seja, fruto da gestão dele. O Jerônimo, eu acho que é público, aliás, diga-se de passagem, ele está de parabéns. Pela primeira vez ele falou a verdade. Se eu estivesse bem, estaria numa rede comendo pinha, como eu estou mal, estou viajando na Bahia. Correndo a Bahia. Então ele está muito mal, ele não está mal, ele está péssimo. Marcelo, a gente sabe que o senhor tem um instituto de pesquisa, inclusive, já tem há muito Um tempo, amigo meu. é um amigo seu, né? Enfim, mas é um instituto que o senhor utiliza, o grupo do senhor utiliza, o grupo petista utilizou enquanto o senhor esteve do lado de lá, o grupo do ex-prefeito ACM Neto utiliza hoje também para fazer análise de cenário e tal. O que as pesquisas do Instituto do seu amigo dizem sobre a situação de Jerônimo e Neto? Ah, você sabe que esse amigo meu tem um instituto de pesquisa? Você é muito amigo de Jutaí. Pergunta a ele, que parece mentira. Em 2002, salvo engano, ou 1998, eu fui jantar no Sorro com Jutaí, na véspera da eleição. Aí Jutaí, quantos votos você terá, Marcelo? Bota aí, 39.280 votos. Anota aí, 39.280 votos. Sabe quanto é que eu tive? 39.276. Claro que eu acertei um município cobrindo o outro. A partir dali, eu comecei a conversar com um amigo meu para ele fazer um instituto de pesquisa. E Wagner disse recentemente a um amigo comum que a única coisa que sente saudade de mim é do meu instituto. E meu instituto não, quando eu falo meu instituto, que vocês ficam brincando que é Data Nilo, Wagner me ligou uma certa vez, Marcelo, eu vou almoçar aqui na governadoria, eu vim aqui para a gente almoçar e conversar. Quando chegou, ele disse, rapaz, eu estou com uma ideia aqui. Tem Rui Costa, com meu apoio de Lula e de Dilma, para ver se ele cresce. Ele estava ainda em dúvida se seria. Aí fiz o instituto, fiz a pesquisa. Paulo Souto, com apoio de ACM, né? Neto era Sim, prefeito. ACM Neto, sei lá. Tal. Bota aí, Rui Costa, apoio de Wagner, Lula e Dilma. Quando botava, ele subia de 3% para isso 51%. foi em 2009? Não, isso foi em 2014. Foi 2014. 2014. 2014. Essa foi 2014, desculpa, eu me equivoquei. Foi 2014, quando o Rui foi candidato a primeira vez. Então, nós descobrimos que foi o primeiro instituto no Brasil que colocou com apoio, né? Sim. Então, o instituto mostra o seguinte: o Jerônimo está muito mal, mas Lula está pior. Lula está com um ruim péssimo maior do que o bom ótimo. Imaginemos nós, é Isso não muda até 2026, deputado? possível, tudo é possível. Mas hoje, Olha, você conhece o presente e sabe do passado, o futuro só Deus. Lula teve 73%, amigo. Quando você faz uma pesquisa hoje, ele está com 41%. E Bolsonaro sobe de 27 para 28. Entendeu? entendi. Ou seja, se o candidato for um tipo que eu acredito e estou torcendo, que seja o Tarcísio de Tarcísio. Freitas, Neto pode comprar o terno. Porque só, repito, duas pessoas têm voto: o povo e um candidato competitivo. Presidente tem voto para quê? Para fazer o governador, mas não tem para fazer o prefeito.
Lula não tem influência nenhuma. Tu é PT. Não ganhou nenhuma capital e Otto ganhou o dobro de prefeitos do PSD contra o PT. O PT é um partido em decadência. Quando o Lula morrer, que espero que ele morra daqui a 40 anos, vai. Eles não criaram, diferente da Bahia, que Wagner criou Rui e Rui criou Jerônimo. Porque você sabe que, na realidade, Wagner queria Moema ou Caetano. O Caetano. E aí o Rui peitou e botou Jerônimo, imaginando que ele teria força com Jerônimo. Ele apita no governo Jerônimo o que eu apito no governo Lula, nada. Já quem manda no governo é Jacques Wagner. Colocou lá um enteado para ser secretário de Meio Ambiente, colocou o secretário de Articulação Política, o Loyola, que diz que 7h30 da manhã liga para Wagner para saber o que tem de fazer. Então, o Jerônimo está pagando o que o Rui está pagando o que ele fez com o Wagner, não apita nada. Quem é o homem forte de Rui no governo? Trindade. Você já viu alguma entrevista de Trindade com força política? Gente boa, mas não existe. Que Rui não existe. Mas está sendo boicotado pelo governo. Eu queria saber do senhor se por que o Assemineto tem sido tão atacado, inclusive acusado de não atender os aliados? O senhor, quando chegou aqui, disse que sentou para conversar com a Assemineto e ele ficou horas conversando com você. Quando ele recebe um aliado, ele passa um tempo longo conversando com as pessoas. O que efetivamente tem levado o governo, e a gente percebe que há uma campanha, né, com o objetivo de caracterizar ele como uma figura inacessível, que não atende ninguém. Na sua opinião, o que tem levado? O que faz com que o governo atue dessa forma? É medo da figura dele? É medo de que ele seja candidato? Olha, Neto é atacado desde que ele não atende telefone, nem retorna mensagem. Poxa, eu queria ser um político que foi prefeito 8 meses, 8 anos, que fez sucessor, que é fortíssimo candidato a governador, que diga que meu defeito é esse. Neto, ele é o seguinte, ele atende as pessoas com muita calma. Ah, antes de um mês da eleição, eu tinha uma audiência com o Neto marcada às 16 horas. Cheguei cedo, cheguei 15 horas, que eu fico lá batendo papo. A secretária de Assemineto Lira disse, Marcelo, quem está agendado para as 15 horas é a candidata a prefeita de Aracaju. Então, você quer entrar, que ela está atrasada? Quando ela chegar, você é de casa, você sai e ela é. Comecei 1 hora, quando chegou 16 horas e 40 minutos, já uma conversa de 1 hora e 40 minutos, a candidata a prefeita chegou. Lília abriu a porta, Marcela, a candidata chegou. Aí Neto disse, aguarda um pouquinho. Ainda fiquei mais 18 minutos. Foi 1 hora e 58 minutos conversando. Ele, quando senta com você, ele se dedica àquela audiência. Diferente de Marcelo Nilo, certo? Qual é o meu estilo? Estou conversando com você, mas estou respondendo minhas mensagens. O estilo dele é do atendimento. Estive com ele agora. Ele atendeu o ex-prefeito de Cachoeira, atendeu Arthur Maia, atendeu um ex-prefeito de Santo Estevão. Isso em questão de 3 horas. É uma agenda até de candidato. Não, rapaz, ele é muito trabalhador. Ele acorda 8 horas, atende as pessoas, tem agenda em Brasília, vai viajar sexta-feira para Santo Antônio de Jesus, vai para Orolândia no sábado, inclusive Caio está indo. Candidatíssimo, porque você não anuncia, Marcelo, todo mundo sabe que eu sou candidato, mas se eu disser que eu sou candidato agora, todo mundo em cima de mim e eu não tenho estrutura ainda para ser candidato. Ser candidato de oposição é diferente de ser candidato de governo. O Jerônimo, certo? Ele só sabe fazer uma. Raul, são 28 meses de governo, ele já visitou 236 municípios. Ele tem muito tempo ou não tem tempo? Amigo, ele não faz nada. Ele acorda, homem educado, vai, por exemplo, para a da Estiva, chega lá 8 horas da manhã. Reúne lá um grupo, discursa, inaugura o meio-fio, que eu quero dizer aqui em alto e bom som. Eu quero uma obra do governo Jerônimo Rodrigues, iniciada no governo Jerônimo Rodrigues e concluída no governo Jerônimo Rodrigues. Uma obra.
Não tem, só para concluir, não tem. Ele já tomou 18 bilhões de empréstimo autorizado pela Assembleia. Não tem obra, ele vai lá para a Barra do Estilo, inaugura lá um meio-fio, inaugura uma fitura de hospital, aí vai tirar céus. Ele parece um popstar. Cantor ou jogador de futebol? Amigo, 236 municípios em 28 meses. É mais ou menos, faça a média. Ele não trabalha. Tem secretário que despachou com o Jerônimo Rodrigues há 1 ano e 4 meses. O que é que ele tinha que fazer, amigo? Secretário de Segurança Pública. Amigo, o que é que precisa para a gente resolver o problema de segurança pública? Contratar policiais? Vamos contratar. Treinar policiais? Vamos treinar policiais. Vamos armar os policiais com escopeta. Se você for agora na delegacia de Wagner, cidade de Wagner, vai lá, Na Chapada. na Chapada, tem lá um policial com 6 balas, um Gol, os pneus careca na porta, enquanto os traficantes bandidos com metralhadores, escopetas e carros blindados. É um desgoverno. A Bahia não merece um governo com Jerônimo Rodrigues. Aliás, um jornalista da Band News disse ontem, o âncora da TV Bandeirante, disse que é uma vergonha Jacques Wagner e Rui Costa andarem na rua e não ter vergonha na cara. A Bahia não merece. Seu estado é o dobro do segundo lugar em termos de mortes violentas. Não existe gestão. Amigo, ele foi secretário de Educação. Não sabe pisar na era dos professores. Ele é um despreparado, é um desrespeito. Vou passar uma mensagem para Jacques Wagner. Senador, vou mandar uns vídeos aí para Vossa Excelência para se distrair, porque você deve estar com consciência doente e inventado Jerônimo Rodrigues como governador. O senador responde isso? Não foi ele. Ele não, ele vê, mas não responde. Você vai mandando, ele não Mas não responde. foi ele, né? Quem inventou já. Quer ver do Rui Costa? É. Mas Rui Costa fez o seguinte: eu vou botar Jerônimo, que vai ser um péssimo governador, eu volto. Só que Jerônimo, melhor do que Rui Costa, nas As pesquisas, pesquisas para governador para está. governador. Inacreditável, mas está. Porque PT tem 30%. Isso aí é um fato. 30%, mas não passa de 31%. O que é que explica esses. Oh, desculpa, Raul. Não, eu queria saber com o governo nessa situação, enfim, com baixa popularidade, com dificuldade provável de entrega, por que que os prefeitos estão aderindo ao governo, deputado? Amigo, é aquilo que eu lhe disse. Eu perguntei a um governador, amigo, um prefeito amigo meu, por que você aderiu ao governo de Jerônimo Rodrigues? É um homem de fino trato. A qualidade dele, educado. Ô, Raul, prefeito não tem voto para governador. Valdir Pires ganhou com 28 prefeitos. Jacques Wagner, em 2006, ganhou para Paulo Souto com 29 prefeitos. Prefeito tem voto para deputado, não tem voto para governador. Meu irmão, que foi, aliás, considerado pela Folha de São Paulo como o melhor prefeito do Nordeste, Sidônio Nilo, bolsonarista doente. No segundo turno, ele trabalhou para Bolsonaro, na Antas, certo? Como Quantos votos? amigo, Bolsonaro teve 25, passou para 26%. Tira o voto de Lula, tira o voto de Bolsonaro, tira. Agora, para deputado, eu tive lá 70% dos votos válidos. Ele fez a sucessora agora com 82%. A Folha de São Paulo fez aí umas pesquisas, ele é considerado o melhor prefeito do Nordeste. Bem avaliado, tem voto. Prefeito de Jiquié, por exemplo, Zé Cocá, um prefeito muito bem avaliado, foi reeleito com 80%. Jiquié, salvo engano, foi a única cidade que Neto perdeu das grandes. Prefeito não tem voto, prefeito tem voto para deputado, para governador. É como senador. As pessoas dizem, Marcelo, você tem coragem de enfrentar Rui Wagner? Tenho. Desde 1962, que o governador elege os 2 senadores. Pô, será que em 2026 eu vou perder? É isso que eu ia te perguntar também, deputado. Quer dizer, é uma chapa, como o senador Jacques Wagner tem dito, de 3 governadores, né? Jerônimo para reeleição, ele também para reeleição ao Senado, e Rui Costa concorrendo pela primeira vez ao Senado, que é um sonho antigo dele, o senhor sabe disso. Ele teve a ponto, inclusive, de largar o governo na mão de João Leão para concorrer ao Senado naquela eleição de 22. O Wagner, que na verdade impediu quando
obrigou que o PT lançasse candidato, que acabou sendo o Jerônimo, né? Então, não é muito difícil realmente enfrentar uma chapa dessa do outro lado, ou o senhor acha que o ACM Neto tem condição de furar esse cerco aí e viabilizar a eleição dos dois candidatos a Olha, senador? primeiro, Jacques Wagner me convidou para eu ser candidato a senador em 2010. Eu não quis porque eu achava que perdia para César Borges. Eu digo, vai ganhar Lídice e César Borges. Não fui. Ele botou Pinheiro no meu lugar. Pinheiro tinha 2%, Lídice tinha 3%, César Borges tinha 50 e tantos. Os dois ganharam. Ganharam Lídice e Pinheiro. O que ocorre é o seguinte, o eleitor de Jerônimo, Jacques Wagner e Rui Costa é um só. Anjo Coronel, isso é uma frase perfeita. Os três é o mesmo voto. Por exemplo, eu chantei com o João Roma, tomei café com o João Roma. João, o eleitor dele é bolsonarista, não é verdade? Sim, verdade. O meu é do centro para a esquerda, não é verdade? Então, eu vou somar os meus, que eu vou crescer, se eu tiver, se o povo quiser que eu seja senador, eu vou crescer, e ele vai crescer. O dele vai somar com o meu vai somar com o dele. Já Rui, Wagner e Gerão, eleitor, vai ser uma surra nos três de vez, vão cair os três, não três patetas, mas vão cair os três, porque é o mesmo eleitor. E quem era o líder deles, o grande cabo eleitoral deles? Lula, Lula. que está muito mal. Jerônimo não está mal? Lula está pior do que Jerônimo na Bahia. Você viu hoje na Folha de São Paulo, ou no Globo, não sei, dizendo o seguinte, que as pesquisas internas, depois do INSS, olha, desceu a ladeira. O que o Lula, olha, Serra perdeu a eleição para Lula quando Fernando Henrique era presidente da República, por causa do aumento do gás. Serra vinha bem, aumentaram o gás, foi calamidade para Serra. Lula caiu depois do Pix do Nicolas, que é um dos homens mais inteligentes que eu conheci na vida. Não estou dizendo que eu concordo com ele, não, mas ele é inteligente. Aquele Pix derrubou Lula e ele não retornou. Quando ele estava melhorando um pouquinho, lá vem o INSS. Amigo, a corrupção do INSS é a pior corrupção do país. Se você assaltar um aposentado que trabalhou durante 40 anos para ganhar um salário mínimo, e você roubar R$ 30, você tem que se recuperar. Será que a população não esquece daqui para lá? Amigo, as redes sociais lembram. E esse problema vai ser solucionado imediatamente. Já está tendo CPI já. Olha, com rede social hoje, ninguém esquece nada. O senhor está sempre lembrando também, né? Eu, quando sentei com o Bruno foi quem me incentivou para ser candidato a senador, né? É. Na realidade, eu queria ser candidato a deputado federal. Mas hoje você ser Ser federal. candidato a senador agora, hein? Agora. Eu queria ser federal, eu disse, olha, Bruno, você tem que dar uma ajuda aí a me arranjar os votos, porque hoje tomar um voto de um deputado é difícil com essas emendas PIX, é impossível. Você tomar um voto de Paulo Aze, Isso é de verdade. Elmar, é impossível. De Hidalgo, emenda PIX de 200 milhões eu vou tomar. Aí ele me disse, Marcelo, duas coisas. Cresça, você é um nome conhecido. Eu sou o cidadão mais conhecido da Bahia, que nunca fui candidato a senador, governador, prefeito de Salvador. Eu sou o mais conhecido da Bahia, dos políticos, claro, que nunca fui candidato a majoritária. Você se vire para crescer. Rede social e rádio. Eu dou 2, 3 entrevistas por dia. Por quê? Porque eu quero levar minha mensagem ao interior. Eu sou conhecido, conheço a Bahia com uma palma da minha mão, conheço praticamente todos os municípios. Eu fui votado em praticamente toda a Bahia. Agora, é óbvio que se Neto ganhar, eu quero estar junto, colado. Se Neto perder, eu não tenho chance nenhuma. Como eu estou convencido que nós vamos ganhar, porque Neto perdeu a eleição em 2008 para prefeito. Em 2012, ele se elegeu. Porque, como eu disse a ele agora, começando, você não vai cometer os mesmos erros que cometeu em 2022, amigo. Não vá. Porque se você não cometer e nós tivermos um candidato competitivo, nós seremos imbatíveis. Eu acho que vai ser a eleição do Valdir. Vocês dois eram meninos, né? Na eleição do Valdir. 86, né? Foi uma coisa do. Rapaz, Nova Soure. Todos os vereadores, todos os ex-prefeitos, todos os sindicatos com Josafá. Eu fui lá com o Valdir, que é perto de Antas, na rua,
O povo foi uma das maiores surras da Bahia. Quando o povo quer, é igual fogo subindo e água descendo. E o povo quer mudança, ninguém aguenta mais o PT. Chega de PT, meu amigo. Antônio Carlos, que foi o meu grande adversário, que foi se não for o maior líder da política da Bahia, foi um dos maiores, ficou 16 anos no poder. O PT está 20, amigo. Ninguém aguenta mais. A segurança pública hoje, ô, Raul, quando eu era menino na minha terra natal de Antas, 8 horas da noite, todo mundo na praça, namorando, brincando de bola, andando para cima e para baixo, jogando dominó. Hoje, 8 horas da noite, está todo mundo em casa, meu irmão. Ninguém sai. O narcotráfico tomou conta. Raul, 80% de Salvador é controlada pelo narcotráfico. Um vereador, candidato a vereador, foi no Vale das Pedrinhas, no centro, chegou lá para entrar, o cara disse, "Ih, rapaz, só entra aqui se pedir autorização." É grave, né, deputado? Aí Isso é ele grave. disse, me deu o telefone que eu ligo. Aí deram o telefone. Ele ligou de vídeo. E o cara estava preso. Falou na delegacia preso. Está autorizado, pode entrar, pode entrar. Ele entrou de voto. Inacreditável. A Bahia hoje é controlada pelo narcotráfico. Amigo, ontem eu quase choro vendo uma senhora, uma jovem de 20 anos, chorando que mataram o pai dela. O cara saiu para trabalhar e ela chorando, eu só tenho ele, eu não tenho irmão, não tenho avô, só tenho. Rapaz, o negócio chega dói. Amigo, a situação é muito difícil. Tem um vídeo que está na minha. Aproveitar para fazer propaganda do meu Instagram. Vai lá, Dep Marcelo Nilo. Pronto. Tem um que Tem parece que virar filme 100, de né? cowboy. É um negócio doido, rapaz. A Bahia está entregue ao narcotráfico. Você viu a semana na Patamares? Vimos, sim. A polícia trocando tiro na paralela. Todo lugar. Paralela, 12 horas, a polícia trocando tiro com traficantes, bandidos, terminou morrendo uma dentista. A Bahia não tem segurança. O governador Jerônimo Rodrigues é medíocre como governador, é muito despreparado. Ele disse em alta emoção: segurança pública na Bahia está tudo bem. Bem como? 6.616 mortes violentas em um ano. Se você dividir por 12, dá quanto aí? 500, né? Sim, Né? mais ou menos. Mais ou menos 500 por mês, porra. É muita morte. Deputado, queria agradecer imensamente o fato de o senhor ter aceito o nosso convite aqui para conversar com a gente sobre a política baiana. O senhor sempre é uma figura aí que tem a coragem de falar a verdade, enfim, dizer, fazer declarações que muita gente não tem, às vezes, exatamente a coragem para fazer. Eu fico extremamente feliz. Eu queria dizer às pessoas que assistiram ao programa que se inscrevam no canal, enfim, deem seu like. E dizer também ao senhor que as portas continuam abertas aqui para que o senhor possa voltar outras vezes, inclusive no momento que definir sua candidatura ao Senado, se o senhor sair candidato ao Senado, a gente poder vir aqui conversando, enfim, trocando as ideias sobre a situação do Estado. Raul, Lucas, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou pré-candidato a senador, mas rapidinho, vou dizer porque eu entrei na política, Raul. Rápido. Em 1982, meu pai foi candidato a prefeito na cidade de Antas. Naquela época, você saía de casa em casa pedindo votos, né? Hoje não, é pelas redes sociais, é pelo Instagram, é pelas rádios. Eu e minha irmã, que hoje é até desembargadora federal do trabalho, Ivana Nilo de Magaldi, nós fomos para a Rua do Curral. Estava tudo escuro. Esgoto a céu aberto, sem calçamento, tudo escuro. Nós chegamos na última porta, Raul. Tudo escuro, a porta estava entreaberta. Interior é bom por isso. Você abre a porta e nós empurramos a porta, tudo escuro, a mulher acendeu o candeeiro. Ela me reconheceu e me lembro como hoje. Isso foi em 1982. Portanto, tem 82, 43 anos. Resumindo, ela olhou assim para mim, agora sim, você sabe vir na casa dos pobres, né, pedir votos. Eu estou com 3 filhos, há 3 dias passando fome. Não morreram porque eu estou dando farinha com água. Foi assim na rede toda rasgada, apertou na barriga, um novinho, chega e entrou. Eu nunca tinha visto a fome. Primeira vez na vida que eu vi a fome. Foi no mais velho, estava deitado em chão cru, com a cobertinha, apertou na barriga, chega e entrou. Minha irmã começou a chorar. Mulher muito mais sensível, né? Começou a chorar. Eu disse, ó, minha senhora, vamos fazer o seguinte, vamos ali na mercearia de Joãozinho Mestre Luiz, fazer uma cesta básica. Naquela época podia, hoje não pode. E nós fomos os 4.
Ela, o filho mais velho, minha irmã chorando e eu. Chovendo. Chegamos na mercearia de Joãozinho Mestre Luiz. Joãozinho, capricha na cesta básica. Capricha. Que essa senhora está há 3 dias passando fome. Ele começou a fazer a cesta básica. Menino humilde, simples, descalço, me lembro, sem camisa, só com um shortinho. Quando botou a bolacha, ele olhou assim, moço, posso pegar a bolacha? Eu disse, claro, ele pegou a bolacha e começou a comer. Ele olhou para o canto, estava o pai, sentado numa mesa, tomando uma cachaça, pitu. Ele correu para o pai e disse, pai, quer uma bolacha? Aí eu acompanhei. Eu cheguei lá e disse, desgraçado, enquanto sua mulher está em casa com seus filhos passando fome, você está aqui no bar bebendo? Desgraçado. Ele bateu assim na mesa, olhou assim para mim, disse, doutor, eu passei o dia todo na porta dos ricos de Antas, pedindo o dia de trabalho, e ninguém me deu, não. Eu passei o dia todo batendo na porta dos poderosos de Antas, pedindo um prato de comida, ninguém me deu, não. Sabe por que eu estou bebendo? Para quando eu chegar em casa não ver minha mulher e meus filhos com fome. Naquele momento, Raul disse, eu vou ser homem público. Eu vou ser deputado. E você só deve ser político se você gostar de gente, se você se sensibilizar com os problemas dos outros. Fruto daquilo, eu fui 32 anos deputado. E sou um homem muito feliz, porque quando eu fui presidente da Assembleia, Raul, durante 10 anos, tudo que ocorreu de positivo na Bahia tem a tinta da minha caneta. Você sabe quem faz o orçamento do Estado? É a Assembleia, não é o governador. A última palavra é da Assembleia. Se teve uma escola em Mucugê, se teve um posto de saúde em Utinga, se teve uma estrada em Fátima, se teve um centro tecnológico em Barreiras, tem a tinta da minha cabeça, porque eu aprovava o orçamento. Então, eu sou um homem que aprendi na vida que para você alcançar seus objetivos, você tem de estudar. Eu cheguei onde cheguei, Raul, porque eu estudei. Eu era menino. Eu não queria nada com a do Brasil. Sabe o que eu queria, Raul? Jogar bola, subir nos cajueiros, puxar o cabelo das meninas, isso que eu gostava quando era menino. Minha saudosamente, meu filho, pelo amor de Deus, vai estudar. Se você não estudar, você não vai crescer na vida. Se você não estudar, você vai ficar aqui, com todo respeito à profissão, sendo balconista na farmácia do seu pai. Se você não estudar, você vai ser vaqueiro, com todo respeito ao ser vaqueiro, na fazenda dele. Vai estudar, eu quero que você seja um auditor do Banco do Brasil, eu quero que você seja um diplomata, eu quero que você seja um desembargador, um embaixador. Pelo amor de Deus, estude. Eu não queria nada com o Brasil. E uma certa vez, Lucas, eu ia para a escola e estava chovendo muito. E eu fiquei debaixo de uma árvore para passar a chuva. E deu aquele tchan, aquele raio positivo. Sabe uma coisa, você, doutor, eu vou estudar em Salvador. Meu pai tinha 3 filhos aqui em Salvador. Hoje, que é o prefeito de Antas, médico, tem essa desembargadora federal, tem outra que é advogada, e eu, que hoje sou engenheiro civil. Moramos todos num pensionato, e eu cheguei onde cheguei porque eu estudei. Devo tudo isso à minha saudosa mãe, que o pai achava o seguinte, nada, se você tiver segundo grau, tá bom demais. Mas minha mãe não, minha mãe dizia, olha, tem de estudar para crescer na vida. Se eu não estudo, pode ter certeza que estava aqui em Antas hoje, sendo o quê? Tomando cachaça, jogando baralho. Então, eu sempre disse, seu pai talvez, Raul, não tenha tido a oportunidade de estudar. Seu pai talvez não tenha tido a oportunidade de estudar. Mas o sonho dele é que vocês se formassem, você é advogado, você é jornalista. Por quê? Porque você estudando, você cresce. Só que no governo de Jerônimo Rodrigues, Jerônimo não tem respeito pela profissão mais bonita que tem, que é do professor. Então, a profissão mais importante criada pelo ser humano, nesse planeta, é do professor primário. Do mais simples cidadão ao mais graduado, que em tese é o Papa e o presidente dos Estados Unidos, passaram pela mão do professor primário. E Jerônimo Rodrigues, que é professor, não sabia o peso salarial dos professores. Então, Raul, eu te agradeço muito a oportunidade de conversar no seu Política Livre. Eu sou assíduo ao Política Livre, que realmente fala sobre política. Como eu sou político, adoro política. Larguei minha profissão de engenheiro civil para me dedicar à vida pública. Mas, Raul, eu mando aí um beijo no coração dos homens e um beijo na face das mulheres. Obrigado e uma boa noite. Boa tarde ou bom dia. Maravilha, deputado.